Olá, amigas, amigos, colegas de classe, colegas de grupo, um grupo de estudo, um grupo de reflexão. A ideia da reflexão ela é muito interessante. É usada pela psicologia para falar que o outro é um espelho para o eu. É usado nos caminhos espirituais. Os maias falam que a vida é uma sala de espelhos. Uns espelhos para os outros, uns oportunidade de reflexão para os outros. Quando no campo da amizade, da afinidade, ou no campo da inimizade, da antipatia. Sempre, sempre, sempre espelhos. Sempre, sempre espelhos e convites para a reflexão. Podemos até avançar utilizando as palavras para dizer que aqueles que diante de um espelho atacam o espelho, quebram o espelho, diz a sabedoria popular que quem quebra um espelho tem 7 anos de azar. Para quem compreende as vidas sucessivas, pode dizer não de 7, mas de 77, de 777. Porque o aluno que não aprende a lição, na escola ou na vida, repete, repete, repete. Que não seja assim mais conosco. Tenhamos consciência de que se estamos encarnados nesse momento na Terra, depois de tantas gerações que já passaram por aqui, algumas delas ocupadas por nós mesmos, é porque não aprendemos. E, repetentes, precisamos entender as leis da vida. Hoje, estaremos diretamente desse aprendizado das leis da vida, porque todos sabemos que a cada ato nosso corresponde uma consequência. Ou, como disse a física lindamente, a cada ação corresponde uma reação, de igual intensidade e sentido contrário. Entender que tudo na vida é causa e consequência de atos futuros ou de atos passados, é conferir uma lógica aos fatos da vida, é não se ver vítima do acaso, como tantas vezes, tantas pessoas supõem ser. Ninguém é vítima e o acaso não existe. Muito bem, então precisamos entender, Kardec quer aqui entender, os sofrimentos futuros. Como entender essa lógica? Que regras regem as dores que virão até nós? Questão 1003. Estamos já na parte final desse fabuloso O Livro dos Espíritos. Questão 1003, Kardec pergunta assim: na vida futura, a duração dos sofrimentos de um espírito culpado está subordinada a alguma lei ou simplesmente não existem regras para isso? A resposta dos espíritos é: Deus nunca
age de maneira caprichosa. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Como dissemos antes, os espíritos aqui repetem essa certeza. Nada acontece por acaso. Para tudo existe uma regra lógica, uma justiça perfeita. Essa certeza deve acalentar nossas almas. A certeza na justiça perfeita de Deus. Kardec pergunta, porém, continuando, o que determina a duração dos sofrimentos de um espírito culpado? A resposta dos espíritos é a seguinte: o sofrimento de um espírito culpado está vinculado ao tempo necessário para que ele se melhore. O estado de sofrimento ou de felicidade é sempre proporcional ao grau de purificação que o espírito já atingiu. Assim, à medida que o espírito progride em seus sentimentos, à medida que o espírito progride e os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Vejam os princípios, as concepções, as crenças que estão por trás dessa discussão. E estudemos essas crenças em nós mesmos. Kardec, ao perguntar o tempo de duração, as regras que determinam o tempo de duração dos sofrimentos futuros, parece-nos movido pela lógica das leis humanas. Afinal de contas, em todas as nações civilizadas existe um código penal, como na nossa. Esse código penal sempre tipifica os crimes, dá nome e caracteriza cada um dos ilícitos penais que se entende dever punir. E para cada um desses ilícitos penais, entre outras coisas, atribui uma pena ou uma margem mínima e máxima de pena. Para que os julgamentos escapem do arbítrio do juiz, para que os julgamentos não fiquem somente dependentes da ideia de cada julgador. Que esse julgador possa estabelecer o tempo de pena entre margens de mínimo e de máximo. Kardec pergunta se há regras para as dores futuras de um espírito culpado, ou se não existe regra alguma. E os espíritos respondem que Deus nunca age de forma caprichosa. Primeiro, e depois mostra um outro princípio, diferente desse das punições. O princípio da melhoria do próprio espírito, o princípio da educação, ao responder assim: o sofrimento de um espírito culpado está vinculado ao tempo necessário para que ele se melhore.
diz assim: o estado de sofrimento ou de felicidade é sempre proporcional ao grau de purificação que o espírito já atingiu. Assim, à medida que o espírito progride e seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Vamos transferir então a lógica dos sofrimentos futuros das salas de audiência dos juízes, dos fóruns, para a sala de aula e perguntar: quanto tempo um aluno ignorante precisa sofrer para aprender uma lição? Todos sabemos que a resposta depende de cada aluno, do estágio de ignorância que ele possui e da facilidade de raciocínio que ele apresenta. Se ele não tiver entendido nada da lição, quando ensinada, precisará, obviamente, de mais tempo. Se ele não apresentar o modelo de inteligência, o tipo de inteligência, o raciocínio necessário para o aprendizado daquela matéria, português, matemática, artes, educação física, ciências, por exemplo, se ele não apresenta o tipo de inteligência necessária para aquele aprendizado, demorará mais, claro. Então o tempo, em primeiro lugar, o aprendizado gera uma crise. É a crise que conduz a criatura da ignorância ao conhecimento. Para sair da ignorância e alcançar o conhecimento, uma pessoa precisa reconhecer a sua ignorância, precisa se dispor ao conhecimento, precisa abrir mão de uma comodidade, de uma crença que caracterizava a sua ignorância anterior, para conquistar outros princípios, outros conhecimentos. Isso é necessariamente uma crise. Todo aprendizado gera necessariamente uma crise. Quanto tempo essa crise dura? É a questão de Kardec aqui. A resposta só pode ser que depende muito de cada pessoa, do seu ritmo de aprendizado, da profundidade da sua ignorância naquele assunto. Não é assim? Então a lógica não é a lógica punitiva, que estabelece um padrão de tempo que a pessoa deve sofrer devido ao julgamento de um juiz. Quem quer punir impinge sofrimentos única e exclusivamente como consequência dos seus atos, sem ligação com nada, apenas como quanto tempo uma pessoa precisa sofrer, apenas qual deve ser o tempo de punição conforme o grau do crime que tiver cometido, de consciência do crime, conforme o grau de periculosidade que tiver. Essa é a lógica da justiça criminal.
Outra é a lógica da sala de aula, do aprendizado. Não é determinada por um juiz, mas, digamos assim, pelo próprio réu, pelo próprio aluno. O tempo de sofrimento de um aluno para aprender uma lição é determinado pelas próprias características do aluno. Temos frisado aqui pelo conhecimento que ele tem daquela matéria e pela inteligência que ele dispõe para aquele tipo de matéria. É isso que determina quanto ele precisa sofrer para aprender sobre uma matéria. Não é assim? A lógica de Deus não é a lógica criminal, a lógica punitiva, muito menos a absurda punição das teologias que, para crimes relativos, impõe ou supõe que Deus imporá penas absolutas. Crimes cometidos em tempos, em prazos, em condições relativas, gerarão, segundo a teologia tradicional, punições eternas, dores terríveis, torturas inimagináveis, como ferver no azeite quente, como queimar no fogo do inferno, e assim por diante. A lógica de Deus não pode ser essa. A prática de Deus não pode ser essa. Deus não pode ser mais injusto que os juízes da terra, que os educadores, que os pais da terra. Claro que não. Muito melhor que os pais da terra, saberá ele fazer com que a duração dos sofrimentos, das crises do aprendizado, dependam única e exclusivamente da boa vontade, da disposição, da humildade, da capacidade de cada aluno. Nada temos a quem atribuir culpa pelas nossas dores. Nossas dores são determinadas pela nossa capacidade, pela nossa teimosia, pela nossa boa vontade. Ninguém para culpar. Muito pelo contrário. Nós adoramos apontar que as nossas dores são geradas pelos maus dirigentes, e eles têm responsabilidade mesmo, que nossas dores seriam geradas por vizinhos, por patrões, por chefes, por pais, por educadores, e cada um pode sim ter responsabilidade conforme cada caso. Mas ninguém em todo o universo terá mais responsabilidade sobre as nossas dores do que nós mesmos. Porque nenhum chefe, nenhum presidente da República, nenhum pai, nenhum professor poderão impor a um aluno, a uma criança, a um cidadão, um fiapo de dor que seja, se essa dor não fizer um sentido profundo no processo pedagógico daquela criatura. Nenhum violento da terra, nenhum injusto, nenhum corrupto, nenhum líder, nenhum educador pode prolongar a dor de nenhuma criatura para além do que aquela criatura realmente necessita para o seu aprendizado. A lei de Deus, que estabelece que punições, que dores e que tempo de duração essas dores terão,
obedece exclusivamente à lógica didática, que é determinada pela capacidade, pelo tempo de cada um, que é determinado pela capacidade e pela boa vontade, pela humildade, pela disponibilidade ao aprendizado. Pacifiquemos nossas almas. Saiamos do atoleiro, da paralisia gerada pela revolta, pela queixa, que tanto atormentam a alma humana. É tempo de perceber, de sairmos dessas gosmentas, revolta e pena de nós mesmos, para chegarmos à idade da responsabilidade, deixando de ser bebês para sermos pelo menos pré-adolescentes, já capazes de compreender o que precisamos fazer para sofrer menos e nos alegrar mais com o nosso aprendizado, com nossa melhoria, com nossa cura. Que assim seja para todos nós. Estudemos para entender essa lógica e suprimamos de nossas almas qualquer arremedo, qualquer sinal de revolta ou autocompaixão. Muito bom. Vamos saudar os amigos, os colegas desse grupo de estudos. Marco Aurélio Trindade. Amor e fé são nossa cura, sem dúvida. O amor cobre a multidão dos pecados, disse Jesus. Avelino Carvalho, dando seu boa noite aos amigos. Simone Magalhães também. André Salvatore também. Nair Dolores Velasco, saudando os amigos, com Menir Cajazeira. Mônica Silva, lembrando de amigos e conhecidos, desencarnados e encarnados, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos no mundo, e saudando a todos os amigos também. Vejam, amigos, se esses princípios, se essa lógica clara, que precisa reger o tamanho e o tipo das dores que nós sofremos, se esse Deus de justiça perfeita, de misericórdia profunda, fica melhor explicado por essa lógica terapêutica, e se já não é tempo, essa lógica didática, se já não é tempo de nós suprimirmos, de nós superarmos a lógica da punição pela lógica da educação. Que o nosso tempo seja chegado, que essa mensagem, que essa reflexão possa chegar ao maior número de pessoas, para que saiam e se curem da paralisia da revolta, da paralisia da pena de si mesmos e avancem para a responsabilização e para a auto-melhoria, que só o assumir as próprias responsabilidades pode gerar a cada um de nós. Um prazer aprender com todos. Compartilhem. Ajudem no avanço de todos aqueles que estão à sua volta, de todos os seus amigos e parentes. Paz e bem, e até a próxima.